Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz que Eleva. Para mim é uma grande alegria iniciarmos aqui o mês de março de 2026, um mês em alusão a nós mulheres. E eu quero começar falando para vocês que durante todo esse mês nós vamos receber mulheres incríveis aqui e estamos a começar, né, esse mês de março. Eu quero apresentar para vocês a doutora Camila Josetti. Bem-vinda, Camila. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, para mim é um prazer enorme estar aqui, principalmente estreando esse início, né, do mês de março, que é um mês muito especial, né, que é um mês que a gente fala da mulher, que a gente fala da saúde da mulher, da força das mulheres, né, então eu estou muito grata e eu tenho certeza que hoje a gente vai ter uma conversa muito interessante. Ai, com certeza, gente. A começar, eu quero que você se apresente, Camila. Apresenta para quem não te conhece, assim, a sua especialidade, a sua formação, você que comunica logo com tantas mulheres. Fala para a gente aí sobre você. Então, né? Como a gente já começou falando, eu sou Camila, sou ginecologista, obstetra e especializada em sexualidade humana. Nasci em Cuiabá, vim fazer a faculdade aqui na UFAC, então eu me tornei acriana, né? Tenho um grande carinho pela população acriana. Atualmente também eu dou aula para o curso de medicina na Uninorte. E quando eu comecei a fazer o curso de medicina, eu iniciei pensando em fazer cirurgia plástica. E aí, durante o curso, né, que a gente tem contato com todas as áreas, eu me identifiquei muito, principalmente com a parte da gestação, do nascimento. Me apaixonei pela área da obstetrícia. E então, mudei meu rumo e fui me interessando pela ginecologia e obstetrícia. E hoje estou aqui. Muito bem. Ginecologia e obstetrícia é um ramo que, principalmente para as mulheres, né? É um ramo bem desafiador. Eu que sou da área de comunicação, não tenho nada a ver com a área médica, mas eu de fora, assim, é um ramo desafiador. Fala pra gente, qual foi o interesse pela medicina? Vamos lá do princípio, né? E em especial, por quê que você mudou, né, da parte de quem sabe estar na estética para obstetrícia? Então, né, durante meu ensino médio, eu pensava em fazer medicina veterinária, eu sempre gostei muito dos animais. E a minha irmã, né, eu tenho duas irmãs, e a minha irmã do meio, ela me observando, que eu gostava muito de estudar, eu era muito dedicada. Ela falou: Camila, será que você não gostaria de fazer medicina? E eu nunca, até então, nunca tinha pensado, né, em ser médica, né, de humanos, eu queria ser a médica dos animais. E aí eu comecei a pensar com um carinho nessa parte. Então comecei a olhar como é que acompanhei alguns médicos conhecidos dos meus pais, e aí eu acabei me interessando pela profissão. E eu sempre gostei muito da parte cirúrgica, daquela coisa mesmo de salvar, né? E aí, durante a faculdade, eu entrei com esse ímpeto, né, de fazer cirurgia, de ser resolutiva. E acompanhando mesmo a rotina dos médicos, eu me interessei mais pela parte de salvamento, de urgência, então a parte que eu gostei mais. E acabou que, não que a plástica, né, não tenha esse lugar, sim, é muito importante para autoestima e tal, mas eu me identifiquei mais com a parte da urgência, daquela loucura, né? Então, assim, dentro da obstetrícia a gente trabalha muito com isso nos plantões, então chegam situações de mulheres convulsionando, de mulheres sangrando, daqueles partos de emergência. Então, foi o que me levou para essa área. Eu me apaixonei primeiramente pela obstetrícia e depois de alguns anos, porque a residência a gente faz a ginecologia e a obstetrícia em conjunto, né? E eu inicialmente gostei mais da parte da obstetrícia, que é o cuidado com as grávidas. E com o passar dos anos, eu também fui me apaixonando pelo cuidado com a mulher em si, que não está grávida, que é a ginecologia. Ginecologia. E aí é por isso que eu decidi fazer essa migração da cirurgia plástica para a ginecologia, porque eu me encantei mesmo com o cuidado da mulher. Eu acho que a gente vê a mulher
a mulher se vê muito vulnerável, muito exposta, e às vezes ela, principalmente no Sistema Único de Saúde, às vezes ela não recebe aquele carinho, aquela atenção. Então, assim, eu senti aquela necessidade do cuidado, de um olhar especial com aquela mulher como um todo, não somente como uma parte genital, né? Então, aquela mulher, ela não é só uma vulva, não é só um peito. E aí eu senti essa necessidade de fazer diferença nessa área. Muito bem. E fala pra gente, Camila, quem é a Camila? A Camila que não é só ginecologista, obstetra, ela é mãe, ela é esposa, cuida da saúde. Eu vou falar aqui uma coisa, conhecendo você, assim, que é uma inspiração. Eu vejo que você tem um cuidado constante com a atividade física, né? E eu estou aí iniciando a caminhada aí durante acho que tem um ano que eu estou frequente nos novos hábitos e a gente vê o quanto que é importante para a mulher a saúde também, que não é a saúde, não é a beleza estética, é a saúde do corpo. Então fala para a gente dessa Camila, como que você faz para conciliar tudo isso? Então, é um grande desafio. Eu compartilhei isso com poucas pessoas, mas assim, de onde que veio a minha paixão pela atividade física, né? Quando eu tenho 3 filhos, né? Hoje já são grandes, mas assim, durante o nascimento da minha última filha, minha filha mais nova, ela nasceu no Canadá. E após o nascimento dela, 3 semanas depois, ela teve pneumonia e ficou internada. E eu fiquei tão mal pelo fato de eu ter decidido que ela nascesse lá e me culpando pela situação dela ter sido internada. E eu desenvolvi síndrome do pânico. Então eu tinha muito medo de qualquer pessoa que se aproximasse deles doente. Eu costumo dizer que eu vivi o Covid antecipado. Então eu chegava em casa, eu tirava a roupa, eu lavava a roupa, eu trocava de roupa todo o tempo. E percebi que isso estava me fazendo muito mal. E eu expandi isso para os outros filhos. Então eu tinha um excesso de cuidado. Eu não gostava muito que eles fossem crianças, que eles se juntassem com outras crianças com medo que eles ficassem doentes. E como eu vi que isso não estava sendo saudável nem para eles nem para mim, eu fui atrás de ajuda, né? Então eu fui me cuidar, vi que isso não estava bem, então eu comecei a usar medicamentos e só o medicamento não estava fazendo efeito. Então eu falei, eu preciso olhar para mim, eu preciso voltar do zero. Então eu comecei a olhar para a minha alimentação. Então fui para a nutricionista, porque a nutrição para mim é um remédio, né? Então antes de você Uhum. tomar um remédio, veja o que você está comendo. E a atividade física que melhorava muito o meu bem-estar, né? O meu humor. Então eu comecei a fazer atividade física para a saúde mental. E como a gente tem que ter saúde mental todos os dias, por isso que tem gente que fala, mas você até domingo você faz atividade física? Sim, porque domingo eu tenho pensamentos, domingo eu me alimento, domingo a gente escova os dentes. Então, assim, para minha saúde mental, eu decidi que todos os dias eu ia fazer atividade física. Então, desde esses acontecimentos, desde que eu decidi que eu queria ser uma pessoa melhor, que eu queria realmente me tratar, eu comecei a fazer atividade física, inicialmente fazia boxe, ia para fazer musculação, e aí depois veio a corrida, que é um esporte também que eu me encontrei e hoje em dia sou apaixonada. Olha só, é, pela, pela força de uma necessidade mesmo de saúde em todos os aspectos, né? Eu lembro que quando eu não fazia atividade física com tanta frequência, eu me sentia mais estressada, mais aborrecida. Então, o tanto de hormônios, creio eu, do prazer que manda para o cérebro a atividade física, não é, Camila? Exatamente, se as pessoas soubessem que o remédio está ali com a gente, acessível, né? Então, é difícil a gente mudar nosso estilo de vida. Eu sempre falo com os pacientes que é muito mais fácil eu tomar um comprimido, mas se eu ficar refém somente daquele comprimido e não decidir realmente mudar o meu ambiente, eu não vou ter uma melhora completa, que foi o que aconteceu comigo. Eu tomava a medicação, mas eu não me sentia totalmente bem. Então, se eu esquecesse de tomar o remédio, enfim, eu voltava a estaca zero. Então, quando eu decidi mudar o meu ambiente, né, mudar a minha forma de viver, isso realmente melhorou bastante e hoje eu não tomo mais medicamentos. Olha Então, só, e estou muito bem. uma qualidade de vida, né? Fazer Exatamente. atividade física é vida, gente. Beleza, Camila, eu quero entrar agora
na parte que a gente vê que você também é muito atuante nas redes sociais, assim, sempre que pode você está levando ali informações através das suas redes sociais, através de programas, podcasts ou programas que você é convidada, entrevistas. Fala pra gente, Camila, como que, como que você, qual foi o seu chamado para falar sobre sexo? Chama sexologia mesmo, né? Como que foi? Porque eu vejo que você fala com uma autoridade que não é tabu, né? Apesar de ainda existir muitos tabus nesse meio de falar sobre sexo. E como que você disse, não, eu preciso entrar nesse assunto? Então, eu fiz a formação, né, em ginecologia e obstetrícia e dentro da própria residência a gente não teve muito contato com essa parte da sexualidade. Então, até então, não tínhamos muitas aulas, não tínhamos muita experiência nessa parte específica da sexualidade. A gente tratava muito situações de miomas, endometriose e as doenças mais comuns. Mas quando a mulher falava que tinha algum problema na libido, que tinha algum problema relacionado à sexualidade, eu via que os próprios, né, os próprios profissionais ficavam sem ter saber muito o que fazer. E isso aconteceu comigo também, por eu ter tido essa formação, inicialmente chegava um ponto que eu não sabia mais como conduzir. A gente ia até certo ponto, iniciava alguma medicação e às vezes não surtia efeito, então eu me sentia frustrada, acho que essa foi a palavra. Então eu via que é uma queixa muito constante, muito mesmo, e não são só de mulheres mais velhas, então mulheres cada vez mais jovens tinham essas queixas de perda de libido ou de dor durante a relação sexual. E aí eu me sentia frustrada quando eu iniciava algum tratamento e não tinha melhora. Então a gente não sabia até depois do primeiro ponto o que fazer. E agora? Ela não melhorou, o que que eu faço? Então eu me sentia um pouco de mãos atadas, então em busca de melhorar para as minhas pacientes, de melhorar a vida sexual delas, eu decidi ir em busca dessa especialização. Então foi o interesse, na verdade, pela demanda que eu estava recebendo, pela quantidade de mulheres que eu atendia com essas queixas e pela falta de experiência que eu tive aqui, eu senti essa necessidade, na verdade, de buscar essa especialização. Muito interessante, é muito interessante. Eu não tenho nenhuma referência, de falar sobre a sexualidade como eu vejo você falando, né. Camila, vamos fazer um ponto-chave, vamos falar dos nossos jovens. Como que é observando como comunicadora, observando o cenário, como que era antigamente, né, e como que nós estamos vivenciando agora, nossos jovens têm acesso a muita informação. E a gente acaba, às vezes, criando uma expectativa para que os jovens, eu vou falar por mim, como mãe. Uhum. Eu, como mãe, como cristã, eu visualizo um cenário, sabe, de a minhas filhas, né, conhecerem uma pessoa e vir, mãe, olha, eu quero ter a minha primeira vez, que elas vinham conversar e eu orientar, porque dentro de casa eu converso com isso. Só que a gente vê que eles têm acesso a tudo, né? Assim, as pessoas ainda brincam, parece que eles sabem mais do que a gente, que já tem anos de experiência, porque tem acesso à informação, eles são hiperestimulados. Como que é e como que está, como que você recebe no teu consultório a sexualidade dos jovens hoje? O que que você acha? Então, é um assunto que eu gosto muito também, e o que eu recebo, assim, né, qual o cenário atual. Então, normalmente, as mães, é igual você falou, elas conversam muito com as filhas, mas como esse tema, gente, é tabu, e eu gosto muito de usar essa frase, sexo é uma coisa que todo mundo faz, exceto as freiras, né, ou quem morreu antes, todo mundo faz, mas ninguém gosta de falar, é uma coisa obscura, escondida, é um assunto proibido. Então, tem uma certa barreira de falar com a mãe, parece que é uma pessoa que é proibida, tem uma certa barreira, tem um constrangimento. Então, acontece muito.
primeiramente, das mães terem aquelas expectativas sobre os filhos, de sonharem para os filhos aquilo que elas queriam ter vivido. Então, a mãe, ela é muito comum ela ter essa projeção, como se a filha, fosse uma extensão do seu próprio corpo. Então, a gente quer também, os nossos filhos, que a gente quer o que a gente não teve. Então, eu quero que ela case, né, de repente, sem ter tido uma experiência sexual, ou com uma pessoa assim, assado, que eu queria para mim. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que os nossos filhos são outras pessoas e não são extensões do nosso ser. Então, muitas vezes, as nossas expectativas são diferentes das expectativas deles. Então, esse é o primeiro ponto. E o cenário que chega para mim é normalmente assim: a adolescente teve sua primeira relação e acabou não contando para a mãe, e a mãe chega muito chateada, muito decepcionada. Então, doutora, dá um jeito nessa menina e tal, e choram. É muito comum, assim, ter um conflito inicial, né, entre mãe e filha. E eu gosto muito de conversar um tempinho separado com a mãe, um tempinho separado com a filha, e explicar muito isso, que é uma coisa natural, claro que após os 14 anos, tá, gente? Porque abaixo disso sempre é considerado violência sexual. Então, é muito importante que seja respeitado o fator idade, que é o primeiro, e outra coisa é o consentimento. Então, como que foi isso? Essa menina, né, essa adolescente acima, né, de 15 anos para cima, ela quis ter essa relação, teve um cuidado, teve a proteção. Então, assim, no primeiro momento, normalmente não contam, mas depois pode ser uma oportunidade para elas se aproximarem. É dessa forma que eu trabalho muito, assim, porque é inicialmente uma quebra de expectativa, gera um conflito familiar, mas depois a gente conversa sobre uma forma de deixar segura. Então, aquela mãe tem que acolher, né, a filha, tem que acolher, porque senão ela vai buscar esse acolhimento de repente fora. E como a Neia falou, a gente tem muita informação, a gente tem informação certa, tem informação errada, a gente nem sabe mais o que é certo e o que é errado. Um dia é uma coisa, outro dia é outra. Então, é importante que essa adolescente se sinta num ambiente seguro, tanto na sua consulta, como dentro de casa. Então, o ideal é que ela tenha um ambiente de acolhimento, que ela possa ter alguém em quem confiar e alguém que possa trazer informação segura para ela. Interessante, Camila. Camila, fala pra gente quais são as principais dúvidas que os adolescentes levam para você. Quando fica só ali na consulta, você e o adolescente, face a face, qual é a dúvida principal deles, mesmo tendo acesso a tantas informações, né, hoje em dia? Bom, primeiro, o principal é eles terem o receio de que eu vá contar algo para a mãe, né, para o pai. Então, isso é uma coisa que a gente sempre deixa muito claro, que o adolescente ele tem a sua autonomia e sua individualidade, né? Então, tudo que é falado durante a consulta médica, a não ser que ele esteja em risco de vida, né, a gente não pode falar para o familiar. Então ele tem que se sentir seguro. E em relação às queixas ginecológicas, uma das mais comuns assim é em relação aos métodos contraceptivos. Tem muitas dúvidas sobre o que é mais indicado, sobre o que é mais seguro, sobre o que engorda. Então eles têm muitas, assim, a principal dúvida que chega é em relação aos métodos contraceptivos. Eu acredito que seja um início, né? A dúvida deles é o início da vida sexual. Como é o início da vida sexual para vamos supor aí, um adolescente de 16, 17, 18 anos, qual é o melhor método contraceptivo hoje que você julga assim, o mais correto para essa idade? Então, o melhor, a gente costuma dizer que é aquele que a pessoa vai usar, né? Então, é individual, claro. A gente vai avaliar primeiro se a paciente tem algum fator de risco ou contraindicação a um ou a outro método, se ela pode fazer uso de método hormonal ou não. E tem também aquela escolha, né? Eu costumo dizer que é uma prateleira que eu coloco sempre ali, de um lado que você pode, do outro lado que não é tão indicado para você. Mas, excelente pergunta da Neia. Para a adolescente em si, o método mais indicado são os LARCs, que a gente chama contraceptivos de longa duração, que são os DIUs e o Implanon. Por que são os mais indicados para adolescente? Porque são métodos que não dependem da lembrança, né? Eu vou lembrar, como a pílula anticoncepcional, ele pode esquecer de tomar, pode ter interação com alguma medicação, ou ela pode ter um episódio de vômito. Então, o adolescente às vezes sai, bebe,
bebe, vomita, às vezes não lembrou que tomou remédio, então aquele contraceptivo naquele dia foi perdido, então aumentando o risco de gravidez. Então, o melhor para a adolescência é o de longa duração, porque ele não vai precisar lembrar de tomar e ele vai estar ali, não vai ter interferência com outras medicações. E tem uma duração longa, porque normalmente o adolescente não tem um planejamento de uma gravidez nos próximos 3 a 5 anos. Além Nem do uma vida que sexual tão ativa que a gente pensa, né? Assim, vamos supor, de longa duração. Fala pra gente o Implanon, por exemplo, como que ele funciona no organismo, quais são os efeitos colaterais, o que que você... vamos falar do Implanon. Então, o Implanon é um contraceptivo que a gente coloca na gordurinha aqui do braço, geralmente do braço não dominante, é subdérmico, e ele vai liberar um hormônio chamado progesterona, que é o etonogestrel, especificamente do Implanon. Todos os dias esse hormônio vai ser liberado, você lembrando ou não, você respirando ou não, tá lá, ele está sendo liberado. Então, é uma quantidade diária do etonogestrel é liberada e vai inibir a ovulação durante 3 anos, e até surgiu um estudo novo nos Estados Unidos, em dezembro, bem recente, que foi verificado que esse Implanon ele pode ter duração de até 5 anos. Então, enquanto a paciente estiver em uso do Implanon, ela não vai engravidar pelos próximos 3 a 5 anos. Ele é o anticoncepcional mais seguro, até mais seguro do que a laqueadura. Então, muita gente fica chocada. Então, o índice de gravidez com Implanon é muito baixo. Então, é mais seguro, é mais provável você engravidar tendo feito uma cirurgia, uma laqueadura, do que usando o Implanon. Nossa. E o efeito colateral mais comum do Implanon é o sangramento de escape, principalmente nos 3 a 6 primeiros meses que a paciente colocou, ela pode ter um sangramento, geralmente um sangramento mais escurecido, que a gente costuma comparar com a borra de café. Então, nos primeiros meses de adaptação, porque o endométrio, que é a camadinha de dentro do útero, ela vai ficando tão fininha que tem esse sangramento de escape. Mas isso não significa que ele não esteja fazendo efeito. Então, a eficácia dele continua, mas tem esse efeito do sangramento de escape, que é o mais comum. A menstruação, ela fica sem menstruar durante todo esse período de 3 anos? Então, a gente tem alguns padrões de pacientes. Tem paciente que fica sem menstruar totalmente, tem paciente que apresenta um sangramento. A gente, na verdade, o sangramento, quando a paciente usa anticoncepcional, nunca é uma menstruação, porque não é uma descamação do endométrio. É como se fosse um efeito colateral mesmo da medicação, né? A gente chama de sangramento de escape ou de privação de hormônios. Então, a gente tem esse sangramento que pode acontecer em pequena quantidade, uma vez por mês, ou tem aquele sangramento que pode acontecer várias vezes ao mês. Então, o sangramento em si, ele não é muito previsível. Então, só quando a mulher utiliza o método que a gente vai saber como que aquele método vai funcionar para ela. Então, como o Implanon vai funcionar para você, infelizmente, você vai ter que testar e saber se você vai ser a mulher que não vai menstruar, que não vai sangrar, ou se você vai ser a paciente que vai ter esse sangramento durante 20 dias, 30 dias, nesses primeiros 3 a 6 meses, ou se você vai ser aquela mulher que tem um sangramento em menor quantidade do que uma menstruação, mas que vai ficar ali vindo todo mês, 3 a 5 dias. Então, tem esses 3 padrões. Muito, muito interessante. Camila, fala pra gente por que é tão importante um acompanhamento profissional, em especial para as meninas, né? Óbvio, logo na adolescência, assim, mesmo quem não quer ter, quem não tem a pretensão de ter uma vida sexual já a partir dos 15, 16 anos. Mas por que é importante levar no ginecologista? Por que é importante você levar sua filha, mesmo que apresente ter o cuidado, né? Que às vezes apresenta um corrimento, às vezes apresenta uma coceirinha. Eu mesmo já levei as minhas com você, assim, porque às vezes ela não tem vida sexual, mas por que é importante levar, né, nesse período da adolescência para fazer uma consulta? Então, eu acho também essa é uma pergunta muito legal, gente, porque, na verdade, eu acho interessante até a menina menstruou, na verdade, nem iniciou a vida sexual, ou às vezes nem menstruou, mas já tá naquela fase ali de que tem as primeiras alterações do corpo, começa a ter já um brotinho da mama, os pelinhos. Por que que é interessante? Porque a gente
pode orientar a higiene da vulva, a paciente conhecer os seus seios para saber o que é normal, o que não é. E muitas meninas têm vergonha de perguntar para a mãe, elas se fecham muito nesse momento assim de mudança do corpo, porque é um tabu, né? E eu vejo elas muito à vontade, assim, durante a consulta, eu converso bastante, tiro as dúvidas, então para a gente orientar sobre higiene, sobre a menstruação mesmo, o que que pode acontecer, o que que não pode. Então, às vezes, ela acha que, ela começa a sentir cólica, ela não sabe se é só ela que está sentindo, ou Uhum. se aquela cólica que ela tem é normal ou não, né? Porque tem a cólica menstrual normal e tem a cólica que é fora do normal, que é exacerbada, que de repente pode ser uma endometriose. Então, é importante para a gente orientar essa paciente a ter seu autoconhecimento, a ter aplicativos, a baixar aplicativos de registro de ciclo menstrual, para conhecer, até porque nos primeiros anos pode acontecer da menstruação ser irregular, porque o ovário, a gente chama do eixo hipotálamo ovário, ele é muito imaturo, né? Então é como se ele estivesse aprendendo ali a andar, e aí ela tem uma menstruação irregular. Então, é tudo isso para a paciente se sentir mais segura, para ela conhecer o seu corpo, o seu ciclo, o seu humor. Então, vem a TPM. Então, é a orientação de se conhecer e até estar preparada para futuramente, né, decidir ou não ter a sua vida sexual ativa, e ela estar pronta, se sentir segura e poder fazer isso com vontade, sem pressão social, que isso acontece muito. Então, todas as minhas amigas já tiveram relação, então a paciente às vezes se sente um pouco pressionada. Então, isso é importante que a gente converse também durante a consulta. Então, ela tem que ter certeza, ela tem que estar preparada e ela tem que estar segura. E mesmo com tanto acesso à informação, observamos que os adolescentes, eles têm esse receio não só de levar para os pais, como tem até vergonha de levar, eu creio, que tem a vergonha de levar também para o médico, né? E tem muitas dúvidas que a internet não tira algumas dúvidas pessoais que são características próprias do adolescente, né? Como que você vê esse, essa montanha? A gente fala assim, é assim uma enxurrada de conteúdos que tem na internet sobre a sexualidade para os jovens. E como que você enxerga isso? Esse tanto de informação que eles têm, que de fato, na vida real, eles não sabem fazer uma boa curadoria, né, do que é certo realmente, porque a gente sabe que a internet tem de tudo, tem as boas informações e tem as informações que não são tão boas, né? Como que você vê esse cenário hoje? Para os Bom, adolescentes nos dias atuais? então eu vejo com um pouco de preocupação até, porque até a gente mesmo da área médica, a gente se vê com muitas informações e a gente tem que ter esse cuidado de checar o que é real, o que não é. E o adolescente, ele não tem essa maturidade, então muitas vezes eles veem alguma coisa, eles já compartilham, já acham que é certo. Então é um fator que é preocupante, né? Justamente porque eles estão ali com a cabecinha em formação. Então, e outra coisa é que às vezes eles têm a necessidade de pertencer a um grupo. Então, assim, eles veem que tá todo mundo fazendo, então aquele influencer, aquela jovem bonita, ela falou isso, ela comprou aquilo, ela tá usando aquele produto. Então, muitas vezes você nem tem necessidade de fazer aquilo ou de comprar aquilo, mas pela influência você está fazendo. Então, por isso que é importante esse jovem estar sempre seguro, ele estar sempre orientado, né, sobre como pesquisar, sobre como verificar se aquele conteúdo que ele viu realmente é verdadeiro ou É o não. conteúdo real que ele precisa acompanhar, né, Camila? Exatamente. Camila, e assim, e produzir conteúdo, falar como nós estamos falando aqui sobre a sexualidade, exige muito cuidado, né? E eu vejo que você fala com muita autoridade, assim, com muita leveza. É isso que eu enxergo quando eu vejo teus conteúdos na internet, conversando com você agora, que você fala com uma linguagem acessível aos jovens. Vamos falar sobre como que é, na tua visão, como ginecologista, obstetra, especialista, né, e nessa linguagem de sexo, qual é a primeira, a parte ideal?
qual é a idade ideal para iniciar uma vida sexual, na sua opinião? Bom, é polêmico, viu? É polêmico a gente falar sobre isso, mas assim, não tem uma idade ideal, não tem. Mas assim, é muito importante que esse jovem ele trabalhe a questão do consentimento, da segurança e da proteção. Então, como eu falei, tem que ser claro após os 14 anos, né? Porque até abaixo disso é considerado violência sempre. Então, o jovem tem que também ter esse conhecimento. Apesar de que a gente sabe que na prática, infelizmente, não acontece. Hoje tem jovens de 13 anos, 14 tendo vida sexual, óbvio que com outros jovens da mesma idade, assim, mas a gente sabe que infelizmente acontece, né? Mas Isso. mesmo assim, E é precoce demais, É não é? precoce e assim, é muito polêmico. Às vezes até eu quando vou falar sobre um assunto ou postar, eu fico assim, ai, os pais tem pais que não gostam de falar sobre educação sexual, porque muita gente pensa que estimula a sexualização precoce, mas já tem vários estudos comprovando que quanto mais informação, quanto maior a educação sexual do jovem, mais tarde tem a iniciação sexual, porque ele vai se sentir mais preparado, ele vai ter a menina, no caso, vai se empoderar, ela vai ter mais segurança para decidir, para não ceder à pressão social, porque hoje em dia é o mais difícil, que é aquilo que eu falei. Ela tem a necessidade do pertencimento, então ela tem que ter aquela De fazer segurança, parte, né? fazer parte. Não, eu não quero agora, não estou pronta. E a gente tem que também saber o que pode ter de consequências, as infecções que vêm, né, em decorrência. Então, a partir do momento que eu vou ter uma vida sexual, eu tenho que estar pronta para encarar o que pode vir de agora em diante, né? Que é uma gravidez, que é uma doença, uma infecção sexualmente transmissível. Então, você tem que saber o que Os pode riscos também, acontecer, né? com certeza. Claro que é bom, sim, né? Eles têm que saber que a relação sexual é prazerosa, tem que ser prazerosa. É normal, né? É Não é uma normal, é coisa. fisiológico, só faz sexo quem tá tá vivo. saudável e vivo, exatamente. Então, quem está fazendo sexo é porque tá vivo e tá saudável, graças a Deus. Então, a gente tem que ter acho que desprendimento e naturalidade. A gente tem que lembrar de como a gente foi, né? Então, a gente fez, então os jovens vão fazer. Então, quem tiver saudável vai fazer, mas tem que ser feito com segurança. Então, ele tem que decidir. Eu acho que o mais importante é realmente, eu estou decidida, eu estou preparada, eu que quero ou é porque a minha amiga está me pressionando? Eu quero mesmo, essa é a pessoa. O namorado está pressionando também, exatamente, né? Tem a pressão do parceiro em si, tem a pressão dos amigos. Então, eu sou a única que não tive relação ainda, então eu me sinto envergonhada. Então, hoje em dia até inverteram os valores, né? Antigamente era um troféu, você exibir lá a sua... né? Eu nunca tive uma vida sexual, e agora inverteu, não, eu sou a única que não tive, tá tarde demais para mim. Então, assim, o mais importante, então, do que a idade em si é a pessoa se sentir preparada e estar munida de informação. Então, se ela sabe como se proteger tanto da gravidez quanto das infecções sexualmente transmissíveis, ter certeza que ela quer por vontade própria e não por pressão social. Então, e aí sim é o momento. E estar num ambiente seguro. Importante falar isso, porque os jovens, como é aquela coisa de fazer escondido, às vezes tem relação dentro de shopping, né? Então, assim, escada de prédio. Então, são lugares assim que ela pode estar exposta, de repente, até uma filmagem, né? Então, o ideal é que tenha um ambiente seguro, que aquilo seja planejado. É verdade. Nossa, quando trata de jovens, assim, nós falarmos sobre os jovens, dá até um medo, assim, um receio para quem é mãe, porque, assim, vamos falar bem abertamente sobre a nossa realidade que a gente observa. Eles são muito... eles acham que já sabe tudo, o jovem, né? Acha que já não precisa levar para os pais. E essa pressão sobre eles acabam também não tomando esses cuidados necessários, não é mesmo? Os cuidados contraceptivos, os cuidados... E muitas vezes a gente vê como é crescente as jovens engravidando, né? Não tem nem a questão de dizer na classe C, D, não está em todos os aspectos. Quando você se depara uma jovem grávida, orienta a gente, nos aconselhe como que nós
podemos levar essa informação para que os nossos jovens fiquem atentos mesmo, sabe, a cuidados, a confiar nos pais. Dá um conselho para a gente, Camila. Então, gente, essa é uma das partes mais difíceis, porque como a gente, né, tem falado desde o início, é um tema muito polêmico, e mesmo que você tenha uma abertura com seu filho, é um tabu sim, né? E parece que os pais são pessoas proibidas para falarem sobre sexo. Então, acaba que aquele jovem, por mais que você já conversou, já orientou, na hora que ele vai fazer, ele também tem aquele medo de perder o lugar do filhinho querido, de repente ele tem aquele receio de que vai mudar a forma que os pais vão vê-lo a partir de então. Então, assim, o primeiro ponto é que tem que ser conversado sobre a sexualidade desde a infância mesmo. A criança começou a andar, a nomear as partes íntimas com os nomes corretos. Então, a partir de situações que acontecem no dia a dia, então sempre vai acontecer alguma coisa na TV ou na internet que você pode, de acordo com a dúvida que seu filho traga, você pode explicar de acordo com a idade. Então, tem que tentar conversar com naturalidade. Quando ele tiver alguma pergunta que você não se sinta segura, você fala: meu filho, podemos falar sobre isso depois, e você de repente pesquisar, mas assim, não tentar esconder, nem tapar os olhos, Criar uma barreira, nem né? criar uma barreira, mas se você não se sentiu preparada, fala assim: eu vou pesquisar e a gente já fala sobre isso. Então, tem que ser uma coisa mais natural. E aí, acredito que, assim, os pais percebem o momento que tem já aquele burburinho, já tá querendo namorar, tá paquerando, e eu acho que aí vem muito dos pais, assim, o que eu vejo na maioria é que eles nunca acham que vai acontecer com o seu filho, sempre é o filho do outro. Ah, não, a minha filha, ela vai me contar, não, minha filha não teve relação. Então, acaba que a gente, por achar que não vai acontecer com a gente acaba perdendo essa oportunidade de levar, de repente, o filho a um médico, ou a você mesmo de conversar: minha filha, o que você acha da gente começar a iniciar algum método contraceptivo? E se você não se sente ou não tem essa abertura, de repente o profissional, ele tem essa abertura, né? Então, assim, o ideal é procurar alguém que tenha essa abertura para chegar, porque vai acontecer, o profissional, ele tem essa formação não para tirar a informação, mas para conversar, dar uma abertura para adolescente, para ela se sentir segura e para proteger antes de iniciar a vida sexual. Até porque os métodos, eles têm ali um tempo para começar a fazer efeito. Então, o ideal é já começar a se preparar, já começar a iniciar a contracepção antes até de iniciar a vida sexual, né? Então, acho que a grande chave é você não achar que não vai acontecer com você. Todos nós estamos suscetíveis. E vamos, né? Todos os nossos filhos, se Deus quiser, se estiverem vivos, eles vão ter vida sexual, e a gente tem que levar isso com naturalidade, porque é algo fisiológico. A gente tem que colocar em nossas mentes que isso só vai acontecer com quem está bem e saudável. Conversando com a Camila, a gente age com uma naturalidade incrível, né? Mas na prática, dentro de casa, agora eu vou para o outro lado, né? Como mãe, a gente sempre orienta, conversa, leva para o profissional, e mesmo assim, muitas vezes é surpreendido. A maior queixa dos pais, para você, na sua opinião, é essa falta de. A maior queixa dos pais é a falta do diálogo, da confiança, ou porque o profissional, como você já falou várias vezes aqui hoje, é um tabu mesmo, até para o adolescente com tanta informação hoje. Você acha que a queixa dos pais é porque ainda é um tabu? Sim, eu vejo que é um tabu, sim. Por mais que eu acho muito positivo, cada vez mais tem mães que têm essa abertura com as filhas, que conversa muito, mas chega neste momento, é um lugar que forma uma certa barreira. Eu acredito muito que seja aquela coisa da filha não querer perder aquele lugar de a menina, né? O bebê da mamãe. Então, é uma transição que ela vai deixar de ser a criança para ser a mulher. Então, eu vejo que tem esse receio dessa perda. Então, ela não quer, né? De repente, não ser vista mais como a menininha, né? Então, assim, acaba que tem esse bloqueio, sim.
tem outras famílias que, porque realmente não tem o diálogo, mas até mesmo as que têm o diálogo, muitas são surpreendidas com o fato de ter a iniciação sexual e não ter tido essa conversa prévia, porque realmente é um tabu. É um tabu, né? E deixa um conselho para os jovens. Fala para os jovens, por que que eles devem conversar com um profissional médico, né? Ou então pedir uma consulta médica para os pais, ou por que que eles devem, tendo abertura, conversar com os pais para naturalizar a sexualidade. Dá um conselho para eles. Bom, então, Diretamente, né, porque a cabecinha deles, eu tenho a responsabilidade de procurar orientação médica, ou vou pedir para minha mãe, já que eu não quero conversar com minha mãe e com meu pai, que é um tabu, como de fato nós, né, sabemos que é, eu vou pedir uma consulta médica para me poder me prevenir, para me aconselha esses jovens para gente. Então, diretamente falando com as jovens, adolescentes, é muito importante, né? Claro que as mães, os pais são as pessoas que mais amam vocês, isso eu sempre falo para eles. Então, são pessoas em que você tem que confiar sim, mas às vezes você sente que não tem tanta abertura, né? Cada família é de um jeito, teve uma criação, de repente a religião pode interferir também, então assim, é uma coisa que a gente tem que respeitar muito, mas se você percebe que não tem a abertura, procure um profissional que vai te dar essa segurança, que vai te dar essa abertura, até para que você consiga, de repente, conversar com seus pais. Então, tem adolescente que pede até como que eu faço para contar isso para minha mãe, pedem dicas. Então, é interessante, se você não quiser, não se sentir segura para falar naquele momento com seus pais, pede para você fazer uma consulta, porque o ginecologista ele não vai contar para os seus pais, né? Então é um ambiente seguro. Você tem um momento ali para você tirar todas as suas dúvidas e de repente, se for da sua vontade para você, né, pedir uma dica para como você vai abordar esse assunto dentro da sua casa, da sua família. E é muito importante que você tenha uma pessoa que vá te dar orientação, né? Uma orientação segura, uma medicação que sirva para você e não aquela que a tua amiga está usando, porque a gente vê muito isso. Então, cada pessoa tem uma indicação de um método diferente. Então, para a sua segurança, então procure um médico que ele vai com certeza te ajudar ali, tanto para você ter sua vida sexual de uma forma mais segura, ou sua higiene genital, tirar suas dúvidas, se conhecer melhor, e até para, de repente, ter uma abertura ali para te ajudar a como conversar com seus pais sobre a vida sexual e outros assuntos mais. Perfeito. Agora eu quero te fazer uma pergunta, fugindo um pouquinho aqui né, do sexualidade em si. Há mudanças no corpo do adolescente? Muitos pais pensam, pelo menos as pessoas assim mais antigas dizem assim, quando a minha filha começar a ter uma relação sexual, ela vai ter mudanças no corpo, fisiologicamente. É possível isso, ela mudar o corpo e dizer, não, ela ficou mais encorpada? Porque os antigos diziam isso, né? Nossa, ela está encorpada, já deve estar tendo relação sexual. Tem mudanças? Não tem mudança, gente, é mito, né? Não tem, então, tem mudanças no comportamento, né? Quem é mãe tá de olho, fica ali, às vezes vê que a filha tá mais, de repente, ou mais, menos atenta, ou mais feliz, de repente, então tem a mudança pode ter essa mudança no comportamento e naquele sentido de que está tendo algum segredo, de estar escondendo alguma coisa, mas não tem a mudança no corpo, não. Isso é mito, né? Não, exatamente. Inclusive, até é um assunto polêmico, mas assim, até mesmo o ímen, gente, que as meninas, é uma coisa que eu esqueci de falar quando você me perguntou, o que perguntam bastante também, em relação à perda desse ímen. Então, nem mesmo isso, a gente, como ginecologista, a gente tem mais essa recomendação de avaliar se a paciente tem ou não, tá? A gente não faz esse trabalho, até porque a vida sexual ela não está relacionada à presença ou não de ímen, porque a vida sexual é a troca, é o contato, é o estímulo genital. Então, muitas vezes a pessoa tem lá uma troca, tem até relação anal e ela é considerada virgem porque não teve a perda do ímen. Então, assim, é uma hipocrisia.
né, da sociedade. Então, assim, nem mesmo esse ímen, né, tendo ou não, e tem vários tipos de ímen, tem meninas que sangram, tem meninas que não sangram, então nem mesmo isso vai diferenciar se ela teve ou não uma relação sexual. Então, essa questão da mudança do corpo é mito, pode ter mudança por ela, ter mudança de alimentação, da atividade física, mas não da relação sexual. Agora, outra pergunta também nesse sentido de ser mito ou não. Principalmente nós até citamos agora há pouco, nós como cristãos, assim, a gente acredita e quer e visualiza que os adolescentes tenham um conhecimento prévio, conheça a pessoa, que é uma intimidade, apesar de ser tão natural, é o ápice. Eu, né, como uma adulta de 46 anos, eu vejo o sexo como cristã, né? Não estou falando de religião, estou falando de hoje, na minha experiência, na minha maturidade como mulher, é o ápice da intimidade. Né? Hoje em dia eles banalizam o sexo, né? As pessoas, a pornografia, o acesso à informação. Nós sabemos que antigamente para o homem ter acesso a algum tipo de... Tinha que comprar uma Playboy, tinha que, né, aquela coisa escondida. Hoje está na palma da mão, né? O sexo ele foi muito banalizado, ele se tornou, como nós falamos, natural. Mas tem aquelas famílias que ainda são tradicionais, que acreditam que o sexo, nós temos que falar sobre isso, porque eu tenho uma amiga que ela virou para mim e disse assim, meu Deus, olha, ela é mãe de menino, e ela disse, olha, fulano, falou o nome do filho dela, conheceu uma menina e ele tá assim morto de apaixonada, mas a menina disse que só vai ter vida sexual após o casamento. Eu olhei para ela e falei, meu Deus, que coisa linda, ainda existe. Que isso aí é o que a gente, mãe, que quer, assim, que ainda existe essa pureza, né, no meio cristão, que a gente ensina para os nossos filhos que o sexo é após o casamento, que é com consentimento, que o sexo é o ápice da intimidade humana. Você está ali numa relação sexual com uma pessoa que vai ser o seu marido. Então, existem pessoas que tá nesse nicho. E eu mesmo, olha, eu vi o casamento do filho do César Filho, né? Eu sigo a Elaine Michele, ele é aquele apresentador. O filho dele casou virgem. Ele era virgem, ela era virgem. Eu, gente, ainda existe. Então, vamos falar sobre isso também, Camila. E tem pessoas que dizem, não, eu quero que a minha filha tenha relacionamento sexual somente após o casamento. Como, é, como blindar essa pessoa para que essa pessoa não se corrompa e tenha essa intimidade exposta antes? É difícil, não é, Camila? É muito difícil, como você falou, né? Até nos dias de hoje, como tem muito acesso, muito estímulo, acaba que quem tem essa decisão, né? Porque eu considero uma decisão, é o que fica, é como se fosse a pessoa que é anormal, né? Que é fora da caixinha. Isso. Mas eu concordo que é o ápice da intimidade, sim. É um momento que, né, assim, é um momento especial, envolve, sim, o ideal é que você conheça essa pessoa, até porque envolve riscos, né, de doenças. E aí a gente envolve muito, sim, a religião. E isso é muito familiar, apesar de eu sou uma especialista em sexualidade, mas eu respeito muito a religião de cada paciente. Porém, a decisão normalmente é do paciente. Verdade. Esse é o grande conflito. Então, assim, se é uma decisão da pessoa, ótimo, até porque ela que tem que consentir, ela que decidiu. Então, assim, o que pode ser feito dentro da família, de repente, já criar aquele ambiente para que aquela menina tenha esse desejo, né? Ou veja o início da relação somente após o casamento, como se aquilo for importante para ela, tem que ser respeitado, sim. Não é que a gente vai banalizar, mas assim, o que não pode acontecer muitas vezes não é o desejo daquela menina e a família quer que seja. Cria uma expectativa. E uma pressão para ela, né? E uma pressão, e muitas vezes acabou acontecendo, esse é o grande problema, o grande conflito. Ela acabou tendo a relação, não tem como voltar atrás, ela já teve.
Então, assim, ela tem que ser acolhida, de repente, a família conversar, é a sua vontade mesmo, você acha que isso é importante, não é importante? Então, assim, é muito familiar, é muito da crença de cada um, eu considero também bastante importante, é uma troca muito íntima, né? Mas aquilo tem que ser da pessoa, e se a família muitas vezes colocar uma venda nos olhos e falar, não, mas eu quero que a minha filha case virgem, né? A gente nem não utiliza tanto esse termo, mas assim, vou usar porque a maioria entende assim, Certo. eu não quero que minha filha tenha relação, e não é o desejo da menina, ela vai ter, você querendo ou não. Então a gente tem que ser realista, que ela vai ter, e ela vai ter escondido da família, em um ambiente sem segurança, sem proteção, então correndo riscos, né, estando exposta a riscos de uma gravidez, de repente, na adolescência, ou uma infecção sexualmente transmissível. O que a gente pode fazer é orientar, de repente ver se a pessoa, se a menina, ela está ali naquele ambiente, né, religioso, se ela se sente ali confortável, enfim, se ela acredita. É até uma conversa interessante da família, se ela acredita ou não, se ela tem esse desejo ou não de se manter sem a vida sexual até o casamento, né? E se for da vontade dela, ok, a gente acha legal, Ela vai bonito, enfrentar a vai sociedade dela, enfrentar. né? Exatamente, vai enfrentar, e aí a gente tem que trabalhar, de repente, na questão da pressão social. Então, se é da vontade dela, a gente tem que fortalecê-la para que ela não caia na pressão social, né, dos amigos. Mas, assim, é muito importante isso, saber se isso realmente é isso que ela acredita, é isso que é a vontade dela, porque, infelizmente, a gente não pode fazer dos nossos filhos as nossas extensões, como eu falei no início. Porque se a gente acha que ele vai obedecer e muitas vezes ele não tem aquela mesma crença, ele vai, infelizmente, pode te decepcionar, vai fazer e vai fazer de uma forma não segura. Verdade. Camila, quais são as doenças sexualmente transmissíveis mais comuns? Assim, num ato, né? Os adolescentes, eles não têm ainda o conhecimento sobre o início da sua vida sexual. E quais são as doenças, os riscos que eles correm mais comum de doenças sexualmente transmissíveis que pode acontecer? Bom, então, entre as doenças mais comuns, né, as infecções sexualmente transmissíveis, temos o herpes genital, né, que são as lesões, as úlcerazinhas, que são doenças que não têm cura, tem tratamento, mas são bem comuns. Tem a sífilis, que também é uma úlcera genital transmitida através da relação sexual. Muitas vezes nem tem sintomas, às vezes a úlcera fica dentro do canal vaginal e a pessoa nem vê. Então, tem doenças silenciosas. Temos clamídia e gonococo também, que são doenças que muitas vezes a paciente não sabe que tem. Tem o HPV, que é muito conhecido pelas verrugas genitais, né? A gente tem, então, tem as verrugas que são famílias do HPV que não tem uma probabilidade muito baixa, não são cancerígenas, né, de causar um câncer, e tem o HPV que são da família dos oncogênicos, então que tem um risco maior de provocar um câncer. Então, e os riscos que essas doenças provocam, né? Então, desde um câncer, como a gente está falando do HPV, até mesmo a infertilidade. Então, tem infecções como a clamídia que muitas vezes não dão sintomas e quando aquela mulher vai tentar engravidar, ela não consegue porque a infecção causou uma obstrução na trompa. Então, ela impede o encontro do óvulo com o espermatozoide e aquela mulher vai descobrir lá na frente que ela não pode ter filhos de forma natural porque tem a trompa obstruída. Então, assim, são os riscos mais comuns. impactantes, O uso do preservativo ainda é indispensável? Sempre, sempre. Então, a gente falou aqui do contraceptivo, né, dos de longa duração, mas sempre, eu gosto de falar isso também para as pacientes, mesmo que você esteja com um método muito seguro, você tem que usar o preservativo. Tem o feminino, que é pouco falado, e tem o masculino, então você tem que usar sempre da forma correta, que também é importante falar disso, então não pode usar só na hora que vai ter a ejaculação, tem que ser desde o início da relação sexual, para você ter a proteção contra a infecção sexualmente transmissível. Então é muito importante, porque muitas vezes não é nem a questão da confiança, às vezes a pessoa naquele momento está só com você, mas ela já teve relacionamentos anteriores, ela pode ter alguma infecção que ela mesma não saiba, né? Então é muito importante, sim, mesmo com um método contraceptivo seguro, você fazer a associação com o preservativo masculino ou feminino.
Muito bom, mas temos que chegar ao final nessa. Nossa, que assunto interessante. Tem pano para manga. Falar de sexo é quebrar um tabu, né? Nem todo mundo está preparado, até os adultos, né, para falar entre si, porque o sexo ele é uma intimidade, né? E principalmente aqui o gancho que nós pegamos com o sexo na adolescência. Quero te agradecer de coração pelo convite, viu, Camila? E eu quero mais uma vez que você deu o recado para os adolescentes. Agora eu quero que você dê um recado para os pais de adolescentes, para levar esse adolescente, né, para fazer consultas, para ter um diálogo aberto com o adolescente. Pode fazer esse convite? Com certeza. Então, para você que é pai ou mãe de adolescente, então leve o seu filho, o seu filho também, porque os meninos eles são deixados de lado, então leve seu filho a um urologista, leve a sua filha para um ginecologista, para que eles possam receber informação, para que eles possam se sentir seguros, né, para decidir o momento do início da sua vida sexual ou não. Então, para que eles conheçam o seu corpo, para que eles tirem as dúvidas e para que eles fiquem cada vez mais próximos de vocês também, para que em casa e durante a consulta sempre seja um ambiente de acolhimento, um ambiente seguro e de informação. Muito bom. Obrigada, Camila. Muito obrigada por trazer tanta informação relevante aqui para nós. Eu te agradeço mesmo, viu? Eu que agradeço, adorei estar aqui. Quando precisar, estou aqui. Ai, obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer, né, estar aqui com a doutora Camila e eu espero que vocês tenham gostado. E se inscreve no nosso canal, manda a setinha para os pais enfim, que ainda é um tabu. E vamos quebrar esse tabu e conversar com esses adolescentes, beleza? Tchau, tchau, pessoal.